Olá, esse é o nosso bate-papo de empresário. Aqui é o canal do Reginaldo Oliveira. Eu sou Reginaldo Oliveira e a gente vai bater um papo hoje sobre a importância de separar a pessoa física da pessoa jurídica. Você que não é inscrito no canal, faça sua inscrição, ative o sininho para receber a notificação. Toda semana a gente tem um tema interessante para o empreendedor, para o empresário, para a pessoa que tem o seu negócio, para que ele possa, de certa forma, cada vez mais buscar dobrar o lucro dele em até 90 dias. Fique conosco e participe desse nosso bate-papo de hoje. Bem, esse assunto é um assunto muito importante, é um assunto muito controverso e que a maioria dos empreendedores, dos pequenos empreendedores, tem dificuldade para manter separado a pessoa física da pessoa jurídica. Então hoje eu vou passar para vocês algumas dicas e algumas orientações de como você deve fazer para separar a pessoa física da pessoa jurídica. Bem, mas vamos lá. Uma das primeiras coisas que é importante a gente falar no nosso bate-papo de hoje, que a ideia não é a gente falar sobre como você deve administrar o seu negócio. Longe disso. Não tenho aqui a pretensão de querer ser alguém que vai determinar como é que você trabalha. Até porque, quando você decidiu ser empreendedor, imagino que você não queria ter um patrão. Mas é importante entender que esse tema, separar a pessoa física da pessoa jurídica, é um tema importante e que, se não for bem tratado, pode trazer problemas para a tua empresa. Porque sabemos que muitas vezes na pessoa jurídica você tem sócio, você tem que reportar para outras pessoas, e se você, porventura, não fizer corretamente o trabalho de separar a pessoa física da pessoa jurídica, você pode ter problemas de toda a natureza. Bem, mas vamos lá. É importante falar também que esse tema não tem pretensão de ser aí uma terapia, né? De estar aí querendo trabalhar na sua mente a mudança de postura. É importante entender que ao decidir ser empreendedor, você precisa seguir alguns requisitos. E é sobre isso que a gente vai falar. Como é um papo com um empresário, não tem aqui a pretensão de fazer censura, mas de fazer você refletir que, se você não tomar algumas medidas, você não vai ter os resultados que se espera. E aí, muitas vezes, quando a gente fala de prolabore ou de rendimento dos sócios, a primeira coisa que vem na memória é: mas espera lá, se eu for tirar o meu prolabore, a empresa não consegue pagar as contas. Ou ainda, tem mês, Reginaldo, que eu não consigo pagar nem as contas, que dirá tirar a minha parte. Ou ainda, você vai falar o seguinte: se eu tirar o valor que realmente eu mereço, a empresa quebra. É muito importante entender o seguinte: distinguir a diferença do sócio que trabalha do sócio que não trabalha. Vamos lá, vou tentar explicar. O sócio que trabalha é aquele que tem uma determinada atividade dentro da empresa, como por exemplo, tem um sócio que cuida da parte de vendas. Logo, ele é o responsável por vendas e tem que ser remunerado sobre aquele trabalho. Tem também, às vezes, o sócio que cuida da produção, o sócio que cuida da área administrativa. Todos esses sócios têm uma atividade dentro da empresa. Consequentemente, eles devem receber prolabore. O que é o prolabore? É a remuneração do trabalho que a pessoa exerce. E tem também, às vezes, aquele sócio que é investidor. E qual que é a remuneração do sócio investidor? O sócio investidor vai ter a remuneração do lucro que a operação, que a empresa der. É muito comum, principalmente empresas que são administradas por família, às vezes você tem sócios que não atuam dentro da empresa e eles recebem salário. Isso está errado, por quê? Porque se você não dá uma contrapartida, você vai gerar o quê? Você vai gerar uma despesa que não tenha correspondente, de certa forma, contrapartida. E o que é isso? Imagine que eu tenho um sócio que não atua dentro da empresa e eu tenho, como eu citei aqui o exemplo, tem um sócio na produção, um no financeiro, no administrativo e outro em vendas. E um quarto sócio que não trabalha. Se esse quarto sócio que não trabalha recebe um rendimento, né, um prolabore igual aos que trabalham, você concorda comigo que de alguma forma a tua empresa vai estar sendo prejudicada? Por quê?
Porque no final você está remunerando alguém que não está participando do dia a dia e que não está devolvendo para a companhia, né? Não está devolvendo para a empresa aquilo pelo qual está recebendo. Porque, como eu já comentei, os haveres, pelo fato de você ser sócio, né? Os valores referentes ao fato de você ser sócio, eles são definidos na distribuição de lucro quando a empresa tem lucro. E tem empresas que definem a cada 3 meses, a cada 6 meses ou a cada um ano. É muito comum ser pelo menos de 6 a 12 meses para distribuir o lucro, até para que a empresa possa ter o quê? Uma condição de ter caixa para poder fazer essa distribuição. Então é muito importante entender que o sócio que não atua diretamente dentro da empresa, particularmente, ele não deveria receber salário, porque, de certa forma, ele é um sócio investidor ou um sócio capitalista, um sócio cotista, que não tem uma atividade dentro da empresa. Pois bem, às vezes você vai ter um sócio majoritário que não tem Prolabore e um sócio minoritário que tem Prolabore. Por quê? Porque às vezes o sócio minoritário é aquele que está no dia a dia atuando dentro da empresa, então ele tem uma atividade operacional e por ter uma atividade dentro da operação, ele tem que receber a sua devida contrapartida. Outra coisa que é muito importante entender também é que se não houver uma clareza no modelo de negócio da empresa, a empresa vai tendo o quê? Ela vai tendo dificuldade para se manter de pé e muitas vezes dificuldade para se manter viva. É importante que todas as despesas estejam realizadas, estejam relacionadas com a sua expectativa de receber receitas. Por quê? Os custos e as despesas da empresa são sacrifícios que a empresa tem para quê? Com o objetivo de trazer o quê? Rentabilidade, de trazer receita. Se você tem uma despesa que não tem repercussão na venda, não tem repercussão na melhoria dos resultados, você deve repensar essa despesa e isso precisa ser feito com bastante transparência. Outra coisa importante, por que esse tema ele é uma oportunidade para você? Porque é uma oportunidade de você enxergar que quanto mais você organizar o teu negócio, quanto mais você organizar a operação da sua empresa, melhor vai ser a sua visão do futuro. Porque se tem uma das coisas que vai desestimulando o empreendedor, é ele trabalhar, trabalhar, trabalhar e não receber a sua devida contrapartida. Por exemplo, trabalhar, 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 passa um mês e não recebe os seus rendimentos, não recebe o seu salário, porque na prática, quando você atua dentro da sua empresa, você é como se fosse um colaborador. E por esse motivo que é importante que você tenha o quê? O seu rendimento definido. Aí você pode falar, Reginaldo, mas a minha empresa, se eu for fazer a retirada tudo de uma vez, ou no dia que eu pago os funcionários, eu vou ter problema. Por esse motivo que eu estou aqui para te orientar, para que você possa fazer corretamente a sua retirada, muitas vezes é importante que você faça o quê? Que você faça ela fracionada, que você determine qual a forma que você vai utilizar para que você possa retirar o valor. Você pode fazer a cada semana, você pode fazer a cada 5 dias. O mais importante não é a forma, o mais importante é que o processo funcione direitinho, que não tenha conta de água e de luz paga na conta da empresa e que também não tenha um boleto da empresa paga na sua conta física. Se eventualmente acontecer a necessidade de você ter que emprestar dinheiro para a empresa, isso é importante que fique registrado, principalmente se você tiver mais de um sócio. Então, eu te oriento a não pagar na sua conta física. Por quê? Porque você depois não vai conseguir ter a correlação, mostrar o quanto que você aportou dentro da empresa. Outra coisa que é muito importante também, empresas que definem muito claramente o quanto que é o prolabore dos seus sócios, elas passam a ter melhores resultados. Por quê? Porque não tem oscilação de um mês para o outro. Muitas vezes você vai me falar, Reginaldo, mas a minha empresa ela não permite pagar, por exemplo, os 10 mil que eu acho que eu tenho direito, ou que eu merecia ganhar, ela consegue pagar 5, ótimo. Então você vai fazer 4 pagamentos de 1.250, né? Que é 1.250, com mais 1.250, 2.500, num total você vai ter 5 mil reais. Não importa a forma. O que é muito importante entender é que se você não organizar isso, o que vai acabar acontecendo? Você vai perder a referência. Você não sabe quanto que está ganhando, você não sabe quanto que, de certa forma, a empresa está te remunerando, e o que acontece? Vai afetar depois o lucro da empresa. É muito importante entender também que quando você mantém o CNPJ separado, você tem a oportunidade de fazer o quê? Atrair investimentos.
Imagine que alguém vai querer investir em alguma coisa em que o patrimônio do sócio e o patrimônio da empresa se confundem. E aí o que acaba acontecendo? Parece que a empresa é uma extensão da sua casa. Eu conheço pessoas, né, na época que eu atuava como contador, algumas pessoas tinham vergonha de me mandar o extrato bancário da empresa. Por quê? Porque eles faziam mercado, saíam, iam para restaurante e pagava tudo na conta da empresa. E o que acontecia com isso? Acontecia uma situação muito chata, por quê? Porque até as pessoas dentro da empresa, os funcionários, acabavam tendo acesso, às vezes, a essas informações. Então, é muito importante que você mantenha separadamente a pessoa física da pessoa jurídica, porque isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você mantenha as coisas sadias. E é fácil fazer isso? Não é fácil fazer, mas você precisa ter o quê? Um exercício. Porque se eventualmente você não conseguir, você não vai conseguir ter referência daquilo que está acontecendo dentro da tua empresa. Não importa se o valor que você está retirando ainda não é o ideal. Entre o ideal, né? Entre o feito e o perfeito, tem uma diferença grande. Então faça o quê? Faça o teu melhor. Se é 5 mil que você pode tirar, tira 5 mil. Se é 3 mil, tira 3 mil. Se é 4 mil, 4 mil. E aí o que acontece? R$ 1.000 por semana? Ok. Pegue as datas que não tenha muito pagamento e pega lá os seus R$ 1.000, manda para sua conta física e não mistura com a empresa. Por quê? Porque isso vai gerando para você o quê? Disciplina. Eu falo em um outro vídeo, né, que está aqui no nosso canal também, que para ser empreendedor no Brasil você precisa ter duas qualidades: coragem e disciplina. Por quê? Se você não tiver disciplina, o que vai acabar acontecendo? Vai chegar um dado momento que você não vai saber o que é empresa e o que é pessoa física. É muito comum também, né, o empreendedor acabar usando o cartão da pessoa física para fazer pagamento. E aí você vai falar assim, sim, porque eu abri empresa agora e a minha empresa ainda não tem cartão de crédito. Não tem problema, faça um reembolso, deixe documentado que você fez um pagamento pela sua pessoa física, mas peça a nota em nome da empresa para que isso tudo fique registrado. Reginaldo, mas esse problema, isso parece uma bobagem. Eu tenho coisas mais importantes para fazer exatamente aí. Exatamente por não cuidar muitas vezes daquilo que é importante e daquilo que precisa ser cuidado, que você acaba muitas vezes procrastinando e empurrando para frente problemas que porventura precisam ser resolvidos. Até porque você, como empreendedor, a empresa é espelho da sua vida. Então, se você mistura a parte física com a parte jurídica, o que vai acontecer? Você vai dar um péssimo exemplo para os seus funcionários, porque se eventualmente acontecer uma situação parecida com eles dentro da empresa, né, de estar ali misturando, dentro do horário de expediente, fazendo coisas que estão alheias à empresa, o que vai acabar acontecendo? Ele vai se referenciar em você. Então, é muito importante que você dê o quê? Exemplo, principalmente porque o negócio é teu. E eu tenho certeza que você montou esse negócio, seja por qual motivo for, seja por uma questão de instinto de sobrevivência ou porque você queria ter um produto que as pessoas desejassem, um serviço, eu tenho absoluta certeza que você fez essa empresa para vencer, você fez essa empresa para dar certo. Eu dificilmente conheço alguém que tenha montado um negócio com o objetivo de dar errado. A gente monta alguma coisa com o objetivo de dar certo. Outra coisa que é muito importante e que é o jeito certo de fazer é nunca misturar a conta física da conta jurídica. Hoje em dia, a gente tem os bancos digitais que permite que você possa, por exemplo, ter conta física, conta jurídica separadamente e o melhor de tudo, às vezes até sem tarifa. Então acabou a desculpa de que eu tenho uma conta única porque a outra conta tem tarifa. Não, agora já temos uma infinidade de opções, contas digitais em plataformas e marketplaces que permite que você tenha o quê? Contas bancárias sem tarifa. E isso faz com que você tenha o quê? Você tenha a oportunidade de fazer certo. E uma coisa é certa, né, gente? A gente vai fazer o certo, ainda que ninguém faça, e o errado é errado, ainda que todo mundo faça. E o mais importante de tudo é saber que você tem a oportunidade de organizar a sua empresa, porque à medida que a sua empresa for cada vez mais organizada, seja qual for o ramo de atividade, eu tenho absoluta certeza, eu tenho prova concreta, eu tenho case de sucesso de que a sua empresa passa a ter mais rendimento, a sua empresa passa a ter mais lucro. Quanto mais organizado, quanto mais separado for a pessoa física da pessoa jurídica, você vai atrair para a sua empresa o quê? Melhores
acompanhamentos e também vai vir a oportunidade até mesmo de parcerias estratégicas. Imagine alguém vindo na tua empresa para verificar os dados do teu negócio e observa que tem lá um monte de pagamentos que não tem relação com a empresa ou até mesmo um monte de pagamentos que não aparecem na conta da empresa porque foi feita na sua conta física. É muito importante você alinhar e deixar corretamente o jeito certo das coisas funcionarem. E aí, quando você faz a mistureba, né? Mistura física com jurídica, o que acontece? Às vezes paga o funcionário na conta física e aí você depois não consegue lembrar por qual conta pagou, não consegue comprovar que pagou esse funcionário, às vezes você pagou em dinheiro, e aí o que acaba acontecendo? Se você tiver um problema lá na frente, você não vai ter como justificar essa informação. Então eu quero te dizer, neste nosso bate-papo de hoje, que assim, a partir de agora acabou. Não misture mais pessoa física com jurídica se você quer ter resultado melhor na tua empresa. Se você não quiser ter resultado melhor na tua empresa, continue fazendo tudo do mesmo jeito. Porque uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo, em mais de 20 anos trabalhando com empreendedores, é que se você quer ter resultado diferente, você tem que fazer diferente. Você não vai ter resultado diferente fazendo as coisas da mesma forma, né? Então imagine se você quer emagrecer, você continua comendo e não faz dieta, você não vai ter resultado diferente. Se você quer, por exemplo, controlar alguma doença e você continua atuando diretamente no agente causador, né? Você continua trazendo para dentro do seu corpo o agente causador, você também não vai ter resultado. Se você quer aprender, por exemplo, alguma coisa e você não estudar, você não vai ter resultado diferente. Então, para tudo na vida que a gente quer ter resultado diferente, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa investir. A gente precisa, de alguma forma, mudar os hábitos. E mudar os hábitos agora pressupõe o quê? Não misturar mais pessoa física com a pessoa jurídica a partir de hoje. Por quê? Porque você vai ver quão importante é você enxergar se realmente você está tendo a rentabilidade adequada na empresa e se o rendimento que você está recebendo é adequado para o que você precisa. E aí o que acontece? Se não estiver, você vai fazer o quê? Você vai buscar a causa raiz, você vai, de certa forma, tentar resolver corretamente o problema que está acontecendo. E aí, como é que você pode fazer para começar a trabalhar a partir disso? Estabeleça frequência. Gente, não tem problema. Se no primeiro momento você tiver que tirar dinheiro a cada 3 dias, o faça. Mas faça e coloque numa conta física. Daqui a pouco você vai aumentando o espaçamento. Nada, minhas contas ficam acumuladas em um determinado período do mês. Não tem problema, vai quebrando os pagamentos. E aí quando chegar o dia de pagar sua conta lá na sua conta física, o dinheiro já está todo na conta. É muito importante que você comece a mudar os hábitos, porque sem mudar os hábitos, você não vai ter resultado diferente. E aí, não importa a forma, eu não estou aqui preocupado se você vai tirar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. O importante é que você estabeleça a frequência e você cumpra. Tenha disciplina com aquilo que você determinou. Aquilo que você determinou passa a ser a regra do jogo. Se é uma vez por semana, é uma vez por semana, toda sexta-feira. Se é uma vez a cada 10 dias, é a cada 10 dias. Quinzenal é quinzenal. E aí, com o tempo, você vai fazendo o quê? Você vai se organizando para que as suas informações estejam corretamente dentro da empresa, alinhadas com a sua vida física também e que não haja uma mistura entre essas contas. Outra coisa que é muito importante também é entender que se você, de certa forma, se disciplinar em relação a esse tema, você vai ter, eu posso te dizer, sem sombra de dúvidas, você vai dobrar e até mesmo triplicar o seu lucro. Por quê? Porque você vai ver as coisas separadamente. E se tem uma das coisas que o empreendedor precisa é o quê? É ver as coisas separadamente para que ele possa ter os resultados necessários. Esse foi o nosso papo de empresário de hoje e o tema é: não misture a pessoa física com a pessoa jurídica. Tá certo? Se inscreva no canal, né? Você que ainda não é inscrito no canal, clique aí na notificação para que você possa saber sobre as nossas novidades. Acompanhe então os nossos papos de empresário e até a nossa próxima oportunidade. Até mais!